Alegre e é a nossa parceira nesse curso de pós-graduação que a gente vai estar contando para vocês como é que vai funcionar hoje. Vamos estar falando um pouquinho de como é que está esse mercado, de como é que você, tendo uma capacitação, você vai conseguir estar bem no mercado, estar aumentando seus ganhos e até rasgando aqueles plantões sem parar, né? Então, vamos estar trazendo para vocês uma proposta também no final. Então, fica até o final dessa live, você vai ter muito proveito. E no final nós vamos estar trazendo uma proposta relâmpago aí para quem estiver se inscrevendo agora durante a Black. Então, Dani, fala um pouquinho para mim da D&D, porque assim, gente, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu sou apaixonada pela loja da Dani, porque qualquer pessoa que trabalhar com cosmética, e trabalhar com estética, vai se apaixonar, porque é uma loja que tem de um tudo. Aqui dentro, vocês não estão conseguindo ver a clínica, mas a clínica quase, bem se dizer, todo o meu mobiliário, a minha maca, tudo veio lá da D&D, que é uma loja que você entra e compra do algodão as máquinas mais modernas. Tem só os aparelhos à venda, tem também uma história linda de conhecimento, de aquisição de conhecimento, Dani, com todo esse crescimento de informação. A Cosmeto hoje, a indústria ela é super agressiva na pesquisa, né? Um crescimento muito grande, como tu disse, agora é o cientificamente correto. Também se entendeu hoje um mercado que não se faz mais estética sem fazer saúde, e saúde e estética elas hoje andam de mão dada, e é muito importante essa questão de uma formação bem embasada para evitar as intercorrências, né? E não ter outros danos maiores às pessoas envolvidas, e é um comércio que cresce muito, a questão da indústria cosmética. Dani, me conta, como é que a loja se mantém atualizada, oferecendo, porque assim, a gente entra lá na loja, deixa eu contar uma coisa pra vocês, a gente entra na loja e tem tanta coisa atual, moderna, que a gente só quer que as nossas clientes todas sejam alvos daqueles tratamentos que tem lá. Mas me conta como é que tu faz essa seleção, qual é o teu critério de compra dos produtos que estão sendo oferecidos lá? O critério de compra, de seleção, de parceria de marcas, ele vem com marcas que tenham registros em Anvisa, que sejam marcas reconhecidas no mercado, que tenham já uma certa confiabilidade, né, para que realmente as pessoas possam utilizar com segurança. Eu acho que assim, dentro dessa expertise que a gente traz com o decorrer dos anos, a gente também foi tendo muitas pessoas, assim como tu, Silvana, que hoje iniciam uma parceria conosco, muitas pessoas que foram importantes nesse cenário das escolhas, que foram sinalizando, né? Eu sempre digo que ninguém cresce sozinho. Não construir, né? Que a parceria ela é muito importante. E nós, enquanto empresa do segmento da estética, da saúde e da beleza, a gente sempre teve um comprometimento com o mercado. Então não é um vender só por vender. Sim. Na verdade, eu digo que a gente tem uma consultoria e o nosso negócio é o sucesso das nossas clientes, né? E por que eu falo isso? Porque quando a gente faz uma seleção de marca, quando a gente associa a marca D&D a uma outra marca, a gente, de uma certa forma, valida esta marca, né? Sim. E quando a gente entrega isso ao nosso cliente, ao nosso profissional, a gente não está entregando, muitas vezes, na maioria das vezes, um produto de uso pessoal. A gente está entregando uma ferramenta de trabalho, um instrumento que vai gerar novos clientes, negócios, retorno financeiro e tudo que o profissional precisa. Então, com isso, a escolha ela tem que ser muito criteriosa. Muito diferente quando a gente vai lá e compra alguma coisa de uso pessoal, fazer um teste. Gostei disso, vou levar para testar em mim, enfim. Isso é um critério que lá na D&D a gente não tem. A gente sempre pensa no uso coletivo, no uso profissional. Por isso que a loja, nesses 28 anos de caminhada, ela teve uma trajetória de mudança, inclusive, de sede, por pensar neste cenário, neste mercado. E hoje, dentro da sede que a gente está, da sede nova na Riachuelo,
onde nós temos 2.200 metros de área construída. Sim, Onde nós temos 2 andares inteiros educacional, nós trouxemos esse educacional junto conosco, porque a gente se sente corresponsável por esse mercado que a gente fomentou, que a gente criou. Então, a ideia de trazer laboratórios modernos, de poder trazer uma pós-graduação como a que vem por aí, em parceria, justamente porque a gente entende que hoje são poucas, ou nem sei qual pós-graduação vai ter a quantidade de tecnologia disponível como a tua vai ter. Por quê? Porque nós somos uma empresa que estamos sempre com o nosso espaço flutuante na montagem dessas aulas. Então, quando tu tens uma aula de uma tecnologia específica, tu vai estar com o que tem de ponta para o aluno poder sair dali, sabendo, formando com o que tem de mais moderno no mercado. Esta é a ideia. Então, a gente quer estar junto com escolas que têm um excelente nome, que tem uma excelente referência na hora da formação e que a gente possa, de uma certa forma, andar junto para que esse profissional possa ser um profissional de excelência lá fora. Porque qual é a nossa grande preocupação hoje? As formações da forma como elas estão acontecendo. Sim. Hoje a gente tem profissionais se formando que não tocaram no indivíduo, Sim. né? Que não tocaram numa tecnologia. Sim. E a gente percebe porque as pessoas chegam para adquirir algum equipamento, para montar um espaço e fala, olha só, eu fiz minha formação, mas assim, se eu comprar contigo, tu me ensina como trabalhar? Gente, olha só. Né? Então, assim, não é sobre ensinar a operar a máquina, a passar parâmetros, a ajudar numa consultoria de protocolo, porque eu comprei A, B e C, tá, enfim, como é que eu posso criar um raciocínio clínico com essas tecnologias? Bom, é o nosso papel. Nós temos dentro da empresa RT responsável, que domina as tecnologias, que pode auxiliar em tudo isso. Agora, quando a gente fala de ensinar a trabalhar, por entender que a pessoa não está segura, não está apta verdadeiramente a operar tecnologia, isso nos preocupa. Sim. E o que acontece? Muitas vezes a gente tem as proibições no mercado de certos segmentos, de certas formações. Esta área não pode usar isto, essa área não pode usar aquilo. Mesmo às vezes com formações superiores, às vezes tem limitações de uso de algumas tecnologias, que muitas vezes elas decorrem pelos maus usos anteriores ocorridos, e que daí a nossa fiscalização, a nossa vigilância simplesmente chega e diz, pá, não pode mais, né? Só que se a gente tivesse um pouco mais de aptidão, conhecimento, domínio do que a gente está fazendo, a gente talvez não teria tantas intercorrências e a gente não teria essas proibições que muitas vezes vêm de uma forma arbitrária e que acaba estragando, limitando, né, o mercado. Outro dia eu conversava com uma dermato sobre a questão por exemplo, do peeling de fenol, né? Foi uma coisa que, assim, que se usava, que se fazia, que era algo de domínio médico e por um uso, de uma certa forma, completamente errada por profissionais completamente incapacitados, não autorizados, simplesmente, pum, não podemos mais. Ponto. Então, assim, quem estudava, quem buscava, quem fazia em bloco, quem pegou todo mundo. Sim. E essa é a questão que a gente vê hoje quando a gente percebe que as pessoas não têm uma boa formação para operar. Pode ser uma agulha, né? Como uma seringa, como a gente diz, né? Não precisa nem ser uma grande tecnologia. Sim. Um pote de produto que pode ser um peeling, pode dar da zebra. Então, a profissional ela tem que ter uma boa formação. E para isso, a gente precisa de pessoas reais, aulas ao vivo, laboratórios práticos, bem equipados. A gente trabalha muito hoje com as formações ainda muito hipotéticas, onde muitas vezes as aulas de eletroterapia são dadas online. Meu Deus. Aí a professora mostra a tecnologia, fala da corrente, a pessoa está lá, né, na sua casa, sabe-se lá, né, mas não é aquela coisa de tocar, de trabalhar, de ligar, de operar com um paciente real, vivo. Então, tudo isso é uma preocupação que a gente tem. Por isso que nós resolvemos, além de ter o espaço comercial, de ter 2 andares educacionais, aonde a gente pudesse propiciar parcerias, aonde essas aulas pudessem acontecer de formas presenciais,
para que esse profissional tivesse realmente a formação, a qualificação necessária e merecida para que ele pudesse desempenhar um bom papel. É verdade, gente. Vê se não é pra gente ficar apaixonada por essa causa toda. Porque quem é o consumidor final, que é quem vai consumir. Seja o produto ou seja o serviço, é quem vai sair ganhando com um profissional bem capacitado. E é isso que não vai acontecer lá dentro da D&D. Nós vamos estar oferecendo para vocês, dentro dessa formação, às 120 horas, que é preconizada pelos conselhos. Na verdade, os conselhos, eles exigem 100 horas, tá? Prática. Nós estamos oferecendo 120 horas prática, aonde vocês vão poder estar em contato com esses aparelhos, vão poder estar tirando as dúvidas de vocês e fora o professor que vai acompanhar, no caso eu ou algum dos outros meus colegas que vão acompanhar vocês nessas aulas de tecnologia, vocês vão estar num ambiente seguro onde os profissionais da loja são capacitados para estar trabalhando, orientando e mostrando para vocês as dúvidas que vocês tiverem quanto a outros aparelhos que tem lá na loja à disposição. Essa é a diferença de quando se constrói em cima do saber, quando se constrói em cima da consciência, quando se constrói em cima de não lesar o outro humano e sim de oferecer o serviço a que se realmente se propõe. E é nessa parceria aí que a gente vai conversando, né, Dani? Inclusive, os alunos vão ter um desconto para adquirir os aparelhos depois. Bom. Eles vão? Não vão? Vamos, não vamos? Isso? Acho que vamos, então sim. Tá, então vamos fazer. Gente, um desconto de quem for aluno da Proficil, da Fabrani, né? Juntamente com as Alelski Cursos e Eventos, nessa parceria. Ir lá, ver como que pode parcelar, como que pode estar adquirindo os aparelhos, depois de estar bem familiarizado com a casa e familiarizado com os aparelhos também. Uma outra questão que me ocorreu agora foi quando tu perguntaste assim, como é que tu foi montando teu portfólio de produto, como é que tu foi fazendo seleção? Uma das coisas que a gente preconizou assim quando nós viemos para Casa Nova, né, foi ter os registros, né, de funcionamento ok, para a gente poder trabalhar com segurança, com propósito, né? Então esse é um processo que ele é demorado, né? Como tudo no Brasil. Sim. Quando vai se abrir uma clínica, a gente precisa ter registro, ter processos, ter toda essa questão bem organizada e documentada. E a gente, como uma loja também que comercializa tudo isso, não é diferente. Então, a gente também precisa passar por esses processos de vistoria, de Anvisa, de POPs, de armazenagem, de organização, enfim, para que esses produtos tenham origem, tenham rastreabilidade, tenham todo um cuidado, porque isso também é uma garantia, uma certeza profissional, que ele vai estar comprando algo que é verdadeiro, que não é falsificado, porque a gente sabe, né, que não diferente de outros mercados, não é difícil a gente encontrar um produto que seja falsificado, um produto que não tenha, às vezes, a procedência, né? Então, para a gente hoje se abastecer desses grandes laboratórios e ter marcas de bioestimuladores, para ter marcas de toxinas, para ter a parte das tecnologias, a empresa tem que ter suas AFs de funcionamento, né? E a gente foi em busca disso justamente para que a gente pudesse trabalhar com transparência, com tranquilidade e oferecendo essa segurança, essa certeza ao profissional. Isso vai acontecer também na montagem dos seus espaços de trabalho. Isso, né? Vai ser muito importante. E isso também é assunto de formação. Sim. Né? Porque quando a gente entra para uma formação, a gente às vezes se preocupa assim, tem aula disso, tem aula daquilo, tem aula daquilo outro. As pessoas muitas vezes vão lá, fazem uma formação com aulas de diversos protocolos, procedimentos, não sabe empreender, não sabe processos, precificar o seu trabalho, e ali a gente já começa a ter problema. Exato. Né? Porque a gente precisa entender o quanto vale o nosso trabalho, o quanto vale a nossa formação, o quanto as profissionais precisam entender das técnicas e de empreender. Então, para isso, essa formação, ela tem que ter esse olhar amplo, porque, assim, são muitas profissões querendo partir desse mercado. Verdade. E para isso, para que a gente possa se diferenciar, para que a gente possa ter sucesso,
para que a gente possa ter retorno financeiro, para que possamos estar investindo em bons produtos, em tecnologias, em um bom espaço e tudo mais, e ter o nosso retorno enquanto profissional e ter sucesso, ser feliz com as escolhas e tudo mais. Isso envolve finança, isso envolve escolhas, né? Sim. E a gente, para isso, precisa estar bem orientado, né? Então, eu acho que uma formação, uma pós, ela também precisa ter este olhar sobre esses critérios. Olha só, minha avó já dizia: quem não tem competência que não se estabeleça. Já acabou o tempo de que a pessoa, não estando pronta e competente àquilo que ela se propõe a fazer, ela vai conseguir se estabelecer e não vem as frustrações, como a Dani falou. E a nossa formação de pós-graduação está oferecendo uma tripla certificação. E o que é essa tripla certificação? É a questão da administração, Dani, e aí a gente vem com toda essa pasta sanitária necessária, papelada necessária, os registros, da onde é que veio a toxina que você aplicou. Depois que você aplicou, você sabe que você tem que retirar a etiquetinha e botar na ficha do teu paciente. São detalhes de administração para que você, o dia que for vistoriado, você tenha a nota fiscal do produto, você tenha a procedência desse produto, e também quando você for fazer ali a segunda dose, ou seja, um retorno, né? Você saiba exatamente qual foi o produto que você aplicou naquela paciente. Então, são muitas questões administrativas. Então, a tripla certificação vai ser o seguinte: a tripla certificação vai se dar a marketing dedicado para a estética, a administração, gestão de clínica de estética. E quando eu falo de tripla certificação, gente, não é microcertificados e um certificado, não. Não, são 3 certificados separados. Você vai receber as condições de ser responsável técnico por uma clínica de estética, você vai ter a sua pós em estética, que é preconizada pelos conselhos, com as 120 horas de prática, e que eu vou ter o orgulho de te pegar pela mão, te conduzir esse caminho, juntamente com essa parceria que vocês estão vendo que estamos alinhando cada vez mais, que o conhecimento é que vai construir a estrutura correta para que você seja um profissional para trabalhar sem medo da saúde, sem medo do teu conselho bater, sem medo da Anvisa, sem medo de intercorrências. Essa é a importância de uma séria, uma pós séria, uma formação séria, de uma formação que você pode fazer até online, gente. Tem formação de estética online. Não adianta, chega lá no conselho, não consegue registrar a pós. E aí? O que acontece? Você não vai conseguir trabalhar. E se você trabalhar, você vai trabalhar de forma informal e podendo, então, receber a saúde e fechar teu espaço e frustrar todos os planos. Então vamos pelos caminhos corretos, né? Vamos pelo caminho certo. No final dessa live vou estar passando uns preços assim, ó. Não tem concorrência hoje. Hoje não tem concorrência. Hoje vai dar só aqui. Só que você nem procura mais pós, nem procura te inscrever mais em outro lugar, porque você vai ter toda a assessoria. E olha só, gente, nós estamos na Uruguai, bem no centro de Porto Alegre, e a Dani tá na Riachuelo. A gente vai ter a distância muito perto, né? Esperando isso muito tranquilo, né? Daqui, de lá pra cá. A gente faz bem se dizer que pelo calçadão. Quase todo o trânsito a gente vai fazer pelo calçadão. Então, você vai ter toda essa assessoria para sair do outro lado. E eu tenho orgulho de dizer que eu te formei, porque eu pensei nessa pós, com todos esses detalhes que a gente está conversando aqui. Por ser professora de pós-graduação em outros cursos, por ouvir a queixa dos meus alunos, por ouvir a queixa de várias pessoas que já passaram por mim, né? E pelas minhas próprias, porque eu tenho 3 formações na área e terminei agora uma 4ª, que é na questão da ozonioterapia. Então, gente, vamos caminhar juntas, mas com equidade, né? Com seriedade, dando as mãos para a formação de uma forma científica, de conhecimento real e comprovado. Dani, me conta o que vocês estão oferecendo lá para o pessoal já saber que a D&D tem vários cursos livres, né? Sim. E dentro disso também há atualizações
né, na área da limpeza de pele, enfim, muitos, né, da massoterapia e tudo mais. Me conta, Dani, quais são, como é que o pessoal faz para saber os cursos que a loja está oferecendo, que na verdade é uma escola, né, e que está oferecendo, e quais e como eles podem estar se inscrevendo, se eles se interessarem. Vamos lá. Eu digo que a gente tem um ecossistema quase, né? Então, o nosso ecossistema ele começa com a loja, que abre as portas para o profissional. Tem gente que chega lá e diz assim, nossa, é a Disney da estética. Sim, é a Disney da estética. Porque a gente tem, na verdade, a gente tem muitos insumos, né, dos EPIs de segurança para começar uma caminhada profissional, a parte de dermocosméticos, as tecnologias, toda a parte de mobiliário. E aí nós temos também a parte toda de manutenção dessas tecnologias. Hoje, qualquer uma das marcas de equipamentos de eletroterapia que o profissional trabalha no mercado, nós temos uma empresa especializada lá dentro que faz toda a parte de manutenção. Inclusive, hoje, o nosso engenheiro eletrônico ele está no interior do Paraná fazendo uma especialização, justamente porque a gente se preocupa também com a qualificação desses profissionais que fazem parte desse ecossistema, né? E a gente tem a parte de fomentação desse mercado. O que é a fomentação desse mercado? Como qualquer área, né, nem tudo inicia pelo superior. E nem tudo se inicia pela pós, né? Então a gente sabe que existe uma caminhada anterior, e na área da estética, na área da beleza, enfim, existem as formações livres. Então são profissionais que têm um start, poxa, quero fazer um curso né? Será que eu vou me sair bem neste mercado? Então, às vezes, antes de entrar para uma graduação, ele se insere num curso de formação livre, ele se inscreve num curso, o próprio curso de massagem, que é a entrada de muitos profissionais, né? Verdade. E ele entra para este mercado, ele se descobre, ele provende, ele consegue se manter, ele consegue iniciar um trabalho, ele consegue gerar uma renda, e a partir dali, ele se insere numa graduação, que depois ele sente necessidade e vai para as pós, e assim o ecossistema ele vai acontecendo, né? Então, hoje, na nossa sede, empresas independentes, enfim, a gente tem o Instituto Belarte, que é uma escola de formação profissional, que já tem há 19 anos. Então, ali a gente tem, no quarto andar, então, a parte da D&D, a gente tem esse instituto de formação, que já formou mais de 20 mil alunos no mercado. Inclusive, tem muito professor universitário que passou pelas nossas classes, né? Acho que eu estou antiga, né? Classes, pelas nossas salas de aula, enfim, que se descobriram, né? Através do Instituto Belarte, que passaram pelas mãos dos nossos mestres, né? A gente tem o nosso coordenador, que está conosco desde a fundação da escola, o professor Moisés, que tem mais de 5 graduações, enfim, então sempre se preocupou também com a qualidade desse corpo docente, que se preocupa com a qualidade desse aluno, independente do nível em que ele se inicia, então se preocupa sempre com a qualidade, como esse aluno sai para o mercado de trabalho, enfim. Então, esse ecossistema completo que a gente tem lá hoje faz com que a gente tanto receba esse profissional que está entrando, como, e muito comum, inicie uma formação superior. Aí eu tô lá, eu já fiz uma cadeira, fiz 2 cadeiras, fiz 3 cadeiras, enfim, mas me falta, às vezes, um conhecimento mais prático, mais objetivo, mais direcionado. Então, às vezes, os cursos livres, eles vão muito bem com a graduação, porque faz com que o profissional consiga, num espaço menor de tempo, entender um pouco mais de algumas técnicas e consegue se inserir nesse mercado de trabalho a partir do momento que já está autorizado a trabalhar. E também, às vezes, depois das próprias formações, e principalmente porque a gente percebe que, infelizmente, tem muitas formações que são muito falhas. Sim. Não que a gente gostaria disso, mas assim, muitas vezes o aluno vem e diz, olha, eu aprendi muito mais num curso de 200 horas de formação livre de técnica dentro do Instituto Belarte do que durante a minha graduação, por exemplo. Isso é uma pena, não deveria ser assim.
Os cursos online, por exemplo, eles são grandes fomentadores de alunos para esses cursos de formações livres. Porque o aluno ele vê teoria, ele vê tudo online, ele não tem oportunidade de tocar num paciente, num paciente, ele não tem oportunidade de ter o contato com um dermocosmético, ele não tem experiência do que é aplicar um peeling, ele não tem experiência do que é aplicar uma tecnologia de aplicar uma eletroterapia, de poder fazer um protocolo, um processo, um mergulhamento, enfim. Então, assim, muitas vezes ele precisa fazer uma graduação e depois ir para um curso de formação livre, um curso de extensão, para poder ter segurança de poder trabalhar com determinada técnica. Então, é onde o Instituto Belarte, que está aí há 19 anos no mercado, ele entra com excelência, com professores com formação superior, com pós, com conhecimento, com domínio, repassando, né, ensinando essas técnicas de uma forma um pouco mais objetiva, com formações sempre mais curtas, logicamente, mas com excelência no mercado. Então, esse ecossistema, eu acho que ele flui muito bem, né, em todas as instâncias, para que realmente o profissional ele consiga ter um bom trabalho, um bom desempenho. E muitas vezes, Dani, a gente tem a formação, passa muito tempo, quer montar um protocolo, não lembra mais, também. Quer parar para sentar e ouvir o que está sendo feito, né? Então, é esse o momento que você, então, vai procurar os cursos lá da Belarte, que é da D&D, para você estar se atualizando, para estar relembrando, para facilitar a tua vida, porque muitas vezes a única coisa que o aluno precisa é exatamente isso, que sentem contigo e te deem exatamente o passo beabá, né? E também, gente, porque o mercado, como a gente veio falando até aqui, cresce muito, tá sempre lançando, agora estamos em alta com os exossomas, com os bioestimuladores, com PDRN, então são protocolos muito recentes, né? E que muitas vezes a gente tem sim que parar para ir assistir aula. Eu mesmo já assisti aula do professor Moisés, ele é um querido, um querido, e vale a pena as aulas dele, né? Fica a dica. E agora, já que eu cutuquei a Dani para falar sobre os cursos livres, eu tenho uma coisa para te contar. Se você tiver muitos cursos livres, vários cursos livres, você já tem uma formação e você gostaria de fazer uma pós, e Silvana, eu não me interesso com essa questão de tripla certificação, eu quero realmente as minhas horas de prática e fazer as minhas 100 horas para mostrar lá no meu conselho, vem falar comigo, porque aí o desconto vai ser maior ainda, vai ser até fora dessa tabela aqui, que a gente vai estar passando para vocês no final da live. Então, você que tem vários cursos livres, você que já é esteticista, você que já tem formação, já tem graduação, seja que você é um enfermeiro, um fisioterapeuta, ou você é um farmacêutico, não interessa, você tem a formação, gostaria agora de ter a pós apenas para mostrar lá no seu conselho que você está apto, né, a ter a carteirinha de especialista, vem conversar comigo, que a tua vivência anterior, aquilo que você já fez na tua caminhada, na tua formação, aqui não vai ser desprezado, tá bem? A gente vai pensar num desconto maior e adiantar essa tua formação em 10 encontros aqui na clínica, e a gente vai, então, estar te capacitando para estar apresentando para o teu conselho as horas que você precisa apresentar, para que você tenha essa caminhada mais rápida. Dani, me conta hoje, se tu tivesse que dar um conselho para o profissional que vai, então, iniciar essa caminhada, essa visão de montar um espaço próprio, de deixar de ser empregado, de parar de fazer plantão, é muito pesado, a gente sabe disso. Por onde que se você hoje tivesse que começar com toda essa sabedoria que Deus já te deu em toda essa tua caminhada aí desses anos que você tem convivido com a estética, qual seria o conselho que tu daria para um aluno que vai iniciar, que pensa em iniciar, que tem o desejo de fazer a formação na área? Eu acho que primeiro é entender se realmente ele tem esse perfil para a área, né? Uhum. Acho que é importante a gente se encontrar dentro de um espaço que realmente nos represente, dentro de uma área realmente que nos traga essa plenitude em termos de profissional. Conselho a gente não dá, a gente vende, né? Tem um ditado que diz. Mas assim, eu vejo que muitas vezes os profissionais, eles não têm
ainda o conhecimento e o domínio das técnicas e saem fazendo de qualquer jeito. Então, primeiro, essa é uma área muito séria. Sim. De muita responsabilidade. Verdade. A gente fala de beleza, a gente fala de autoestima. Quando a gente fala de protocolos faciais, por exemplo, a gente está mexendo diretamente com o cartão de visita da pessoa, você está falando de uma das partes mais importantes, que é a face, né? Então, acho que a gente precisa ter uma postura muito adequada. A gente não pode se deixar levar somente pelas tendências, pelas modinhas. A gente tem que ter muito bom senso, né? Haja vista que as pessoas estão perdendo suas próprias identidades com excessos de bioestimuladores, com excessos de preenchedores, com excessos... eu brinco que a pele às vezes está horrorosa e as pessoas estão tudo assim, então uma coisa assim horrorosa, então aquelas bocas assim que a gente olha para a pessoa e diz, meu Deus, né? Então eu acho que os profissionais, eles têm que ter muita responsabilidade, sabe? Saber o que estão fazendo, trazer essa orientação muitas vezes do que vai acontecer daqui 6 meses com esses procedimentos mal feitos, né? Estudar um pouco mais de cosmetologia, estudar um pouco mais de eletroterapia, entender muitas vezes o que está sendo feito para que as entregas realmente sejam entregas verdadeiras, honestas, né? Não prometer milagres, entender que a gente precisa trazer o paciente com o seu percentual de responsabilidade, né? Fazer formação, fazer qualificação, logicamente, estudar sempre, estar com a mente aberta. Sempre atualizado. Acho que tudo isso, porque é um mercado muito guloso, é um mercado muito sedente, é um mercado muito promissor, porque quando a gente fala de beleza, as pessoas querem, né? Dani, tu acha que cresce ainda? Tem muito para crescer? É um mercado que... Eu acho que a gente vive um momento agora de reorganização. Aleluia. Isso é bom. Isso é bom. É o momento dos bons virem. Porque vai ter muita gente bom saindo. É isso aí. Porque ele é um mercado aberto e ele é um mercado que nem se tem ainda muitos conselhos definidos de todas as áreas. Então, isso faz com que ele acabe sendo um mercado, às vezes, ocupado, que nem deveriam de estar. Né? Então, eu vejo assim, a gente está chegando, eu acho que naquele momento assim de, agora vai dar uma estagnada e vai dar uma reorganizada. É necessário, é preciso. Em termos de preenchedores, bioestimuladores e tudo mais que se fala, eu acho que chegou no máximo do ridículo. Desculpem. Acho que agora a gente vai começar a voltar pro... Agora vem aquilo, quando tu chega no máximo, não tem mais o que fazer, a gente fala de um novo, né? De um novo natural, de um novo não sei o quê. Na verdade avançamos demais o sinal e precisamos trazer uma tendência que seja mais natural, que seja mais bonito até, né? Que não pare com a identidade das pessoas que muitas vezes não se reconhecem, né? Que exageraram, que extrapolaram, né? Que muitas vezes perderam a noção, né? Da beleza, enfim, em busca de algo que muitas vezes não é externo, muitas vezes é interno, e as pessoas acabam querendo resolver com esses excessos. Então, assim, eu acho que esse profissional, ele precisa estar muito conectado. Hoje se fala muito de estética integrativa, se fala muito de enxergar o indivíduo como um todo, né? O que é isso, né? Preventiva. A preventiva, né? Exato. O envelhecer com qualidade. Gente, o que eram as peles de uma mulher com 50 no passado? Né? A gente está tudo na faixa de 52, nós já estamos rumo aos 60. E nós achando lindo aqui, Né? Legal. Que isso faz parte. Né? A autoestima aqui tá lá em cima, né? Mas gente, assim... As tiazona faceira. O que era minha avó com 50, que era, enfim, então hoje se vive muito mais, se tem uma perspectiva de longevidade com autoestima, com qualidade, com beleza junto. Então, para isso,
Que bom que a estética evoluiu, né? Porque o que seríamos nós, né, se a gente não tivesse os bioestimuladores, as toxinas, os cosméticos, eu digo que só faltam falar, né? O alto padrão de cosmético hoje para protocolos home care, o autocuidado em casa, porque as pessoas podem e precisam fazer o procedimento na clínica e seguir fazendo em casa. Então, isso virou quase que protocolo como se fosse de higiene, né? Como se usa um sabonete, um creme dental, se usa um filtro, um sérum, um produto anti-age, um anti-linhas, um anti-rugas, um anti-isso, um produto para manchas, Então, assim, a gente tem muita opção hoje de produtos para home care e que precisam ser também indicados, orientados por esses profissionais. Sim. Por isso que a cosmetologia ela é algo hoje muito importante na vida desses profissionais. Então a gente precisa estudar, conhecer para poder, inclusive, eu nem uso a palavra prescrever, mas para poder orientar de forma correta. Porque hoje um creminho pode fazer um estrago, ou pode fazer um grande sucesso, né? Sim. Porque as coisas estão realmente muito evoluídas. Tudo envolve muita tecnologia, tudo é muito evoluído. Hein, Dani, mas tu também não acha que as pessoas estão chegando bem mais informadas? Também, né? Isso impõe com muito sabendo muitas vezes o que funciona, o que não funciona, exatamente. O que tá. Teve um dia uma situação lá na loja que eu cheguei e falei para o profissional: e aí, já tá usando exossomas? Não sabe nem o que é. Isso para derremes, né? E aí vai. Então a gente hoje fala de ativos, né? Quem começou, né, lá atrás na estética a gente falava de encapsulado, de nano, depois os tecnologia drone, barará. Hoje a gente fala de vesículas condutoras e que veio daqui, que veio de lá, e que leva não sei quem, que não sei quem vai junto. Uma vez se falava de barreira de permeabilidade cutânea, né? Ninguém passava por aqui, né? Como se diz, hoje todo mundo, a gente hoje usa viés e caminhos e tudo permeia. O que é para permear? Sim. Né? Nem tudo também é para permear. Algumas coisas é para ficar aqui também, lá de fora, né? Exato. Então nem tudo é de permeação, enfim. Então é isso, gente. A gente tem o que fica no externo, que entra nas próximas camadas, que vai lá no fundo. Que tu vai tratar de dentro para fora. De dentro para fora, que estimula, o que protege, o que isso, o que aquilo. Então tem tudo para tudo. Mas para isso, a gente precisa criar ensinos clínicos, as linhas de pensamento, a gente tem que saber o que está fazendo. Sim. Ou não fazer bobagem, não fazer besteira. E fazer uma entrega honesta, né? Claro. Porque muitas vezes se promete algo que a gente sabe que não vai se conseguir cumprir, daí o que acontece? Se cai num descrédito, né? É verdade. Isso estraga a imagem da própria área. Então, a formação, o conhecimento, outra coisa. Hoje, com a abertura de mercado, as pessoas vão lá e compram tudo muito no online. Tudo muito no, né? Então, assim, tem profissionais vendendo protocolo de radiofrequência, com radiofrequência que não faz nem cócega. O pessoal oferecendo radiofrequência para um cliente, por exemplo. Né? Gente, vamos entender o que são tecnologias profissionais, o que é um faz de conta, o que é um uso. Hoje em dia se fala em LEDs, lasers, e tem LEDs que tu compra... que é uma luzinha de Natal, como se diz. As pessoas vendem com promessas, estraga o mercado. Sim. A gente fala de um bom LED. Porque tu não entrega o resultado, laser, né? A gente fala de entrega, de resultado. A gente fala de tecnologia, né? Então a gente tem que ter um bom senso, tem que ter um critério, né? Quando a gente fala que são instrumentos de uso profissional. Sim. Não é coisa para fazer, para brincar em casa, para fazer skincare e achar que vamos ver se... Não, a gente está falando de instrumentos de trabalho, de falando de coisas sérias, que precisam ser aferidas, que precisa se saber frequências, potências, e para isso a gente tem que estar afiliado com marcas de responsabilidade, de referência. Né? Não dá para sair fazendo de qualquer jeito, com qualquer marca, qualquer coisa, que veio de lá, que veio de cá, que não tem registro, não tem aviso, que não tem parâmetro. Sim. Aí é fácil, né? E daí não entrega resultado, também não adianta, e queima teu filme. Também a precificação, porque eu invisto
numa tecnologia que se chama X, e preciso cobrar Y para o meu protocolo. E aí o meu colega investe no Paraguai lá e vende com o mesmo nome da mesma tecnologia, com uma competição desleal, né? E se passando pela mesma. Então, assim, são entregas diferentes. Sim. A gente precisa saber. Sim. Por isso que hoje a gente precisa saber, inclusive, se posicionar diante deste mercado, para poder muitas vezes até saber vender nosso peixe, o nosso produto, e por consequência a precificação do mesmo. Com certeza. Com certeza, essa é uma grande diferença. E assim, gente, sempre puxando, né, para minha formação de base, que no caso eu sou enfermeira, eu acho que a minha visão é que você tem que trabalhar em cima da queixa da pessoa, não criar novas queixas, né, ou sugestões que muitas vezes nem é o que a pessoa veio buscar, mas você saber fazer uma avaliação, levantar um diagnóstico e prescrever em cima daquilo que o paciente está incomodado realmente. Essa é a grandeza dessa profissão, para não haver os exageros, porque no momento que eu começar a sugerir ml aqui, ml ali, eu vou alterar o rosto do meu paciente, que muitas vezes não é o rosto, o corpo, enfim, que muitas vezes não é o que ele veio buscar. E é muito, sim, importante o comprometimento com o saber manter a beleza, manter a saúde e também manter essa pessoa contente com o teu resultado. É isso aí, gente. Já estamos com quase 1 hora aí de live. Nós vamos começar a encerrar, porque a gente gosta muito de conversar sobre isso, porque é a nossa alegria, né, Dani, falar de estética, de beleza. A mulher já gosta normalmente, e ainda mais quando você usa isso de uma forma a empreender, né, nessa área. Então, gente, vamos agora lançar o nosso descontão aqui, tá? A Black com uma baita de uma diferença de uma tripla certificação, onde você vai conseguir ter 3 diplomas na sua parede, 3 diplomas com peso de horários diferente, né? Peso de horas diferente, e que você vai poder então estar assumindo responsabilidade técnica junto ao teu conselho. Gente, esse curso, ele iniciou lá na casa, deixa eu pegar aqui, gente, eu já posso colocar o desconto aqui, Ivan? Posso falar? Então, vamos lá. Será que tem gente que queria conversar? Alguém está perguntando alguma coisa? Então, o pessoal está colocando ali que o chat está desativado. Será que algum dos que estão online pode nos dar um sinalzinho aí se quiser colocar alguma pergunta? Mas eu vou ir falando aqui por enquanto pra gente começar a encerrar, pra liberar. A Dani trabalhou já o dia todo, a loja, fechou a loja, fez um tempo pra vir pra cá. Eu também já tô desde de manhã, já tô sem voz, gripada. Então a gente vai começar a encerrar, mas a gente vai ficar sempre à disposição para tirar todas as dúvidas. Quando é que nós iniciamos as nossas aulas? Então, o pessoal que se matricular agora, em novembro, a gente vai ter uma abertura até dezembro, né, para iniciar para início de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro. A gente vai colocar essas datas para vocês, vai ter um grupo que a gente vai criar, vai dar todas as orientações, então é bem tranquilo. E também, assim, no que se matriculou, a parte da plataforma, que vai acontecer pela Fabrani, já vai estar lá à sua disposição, aulas que já estão lá, né, já tem gente estudando, que as práticas a gente vai ir marcando, tá? Conforme vai fechando as turmas, a gente vai marcando as práticas. Então, vamos falar de valores. Essa pós, antes dessa Black Friday, com essas triplas certificação, ela ficaria em torno de quase 13 mil reais, tá? Quando eu me formei, gente, eu fiz uma pós séria, uma pós ótima, eu já paguei 11, tá? Isso, a última que foi em estética com as 120 horas já tem 5 anos. Então, de estética antes dessa que eu fiz lá em Brasília, já tem 8 anos. Então, assim, a gente tá fazendo um precinho imperdível, gente. Olha só, você vai poder fazer no cartão, tá? Ou no boleto, o que não vai comprometer o teu cartão de crédito. E isso é bem legal, tá, gente? Eu vou colocar aqui, vamos ver se o pessoal já subiu aqui os valores com a promo. Vou colocar aqui para vocês.
E quem tiver na live, falar pra gente que tava na live, ainda vai ter mais descontinho, tá? A gente vai estar fazendo esse mês para fechar a turma, né? Então, gente, olha só, você pode estar fazendo 15 de 640. Gente, por favor, é muito bom esses valores. Você pode estar fazendo no boleto bancário ou 10 de 850. E você que define o valor que você quer deixar, então, na prestação. Então, essa é a nossa Black, dessa tripla certificação que nós vamos estar oferecendo para você, em conjunto com essa preciosa, com essa beleza toda que vocês ouviram, tudo que vocês ouviram, né? E acesso, então, às mais tecnologias mais modernas que vai estar sendo oferecido e todo um acompanhamento para que você realmente caminhe com segurança. É isso, Dani. Eu acho que eu só tenho para te agradecer. Estou muito contente de tu ter aceitado o meu convite. Também de ter feito essa parceria com a Zalewski Cursos e Eventos. E também, gente, eu sou prof lá, viu? Vão lá para as oficinas, para os workshops que a gente tem lá. Vai ter de preenchimento labial, vai ter ainda de glúteo, e toxina, bioestimuladores, enfim. Vocês procurarem lá, tanto no meu Instagram quanto no D&D, vocês vão ver quem menos corre voa, gente, né? E daí, de repente, também é uma oportunidade de estar conhecendo a gente antes de fazer a matrícula, ou se tiver alguma dúvida, vão lá e tem os dias lá direitinho para que você possa estar também se atualizando. Dani, obrigado, querida. Vamos lá, pode contar comigo. Eu sei que também é bom saber que posso contar contigo. E te agradecer por você ter vindo até aqui. Tem alguém querendo conversar aí, Dani? Ivan? Tem alguma pergunta? Gente, se não tem nenhuma pergunta, você pode estar mandando as perguntas ali tanto no meu Instagram quanto no Zap, que a gente vai estar respondendo para vocês e tirando todas as dúvidas, tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e obrigado de novo, Dani. Obrigada pela oportunidade. De noite, gente. É isso aí.